tarde, vamos dar início à sessão. Presidente, Nós temos... Sim, conselheiro. Pode ser que tenha alguma dificuldade, porque eu estou participando da sessão pelo meu telefone, pelo iPhone. Porque tá certo. Foi feita a substituição da máquina aqui no meu gabinete, na Agex, mas não deu certo. Então, eu estou agora no telefone, no iPhone, certo? O senhor não conseguiu, Mas me parece que está tudo bem. Então, o som não, está bom? Estamos me ouvindo bem. Tá, perfeito, então. Tá certo. Bom, vamos dar início à sessão ordinária de número 36 de 2023. O ponto 1, desculpe, é a apreciação das minutas das atas de número 33, 34 e 35. Eu já verifiquei, fiz pequenos ajustes de redação ali formais. Gostaria de saber se os senhores aprovam. Aprovado. Da minha parte também é. Tá certo, então. Aprovadas por unanimidade as atas 33, 34 e 35 de 2023. Vamos para a matéria de hoje, que é a análise do processo 453-3900-231, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 1/2023, aplicado pelo município de Santa Maria. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Quero inicialmente saudar Vossa Excelência, saudar o nosso diretor-geral e todos os demais que estão participando desta sessão. E, de imediato, eu vou, então, fazer a leitura do relatório deste processo já apregoado pela senhora presidente. Trata o presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, ao auto de infração 001/2023, emitido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. Em razão de defeitos na repavimentação da Avenida Oswaldo Cruz, após obra de expansão do sistema de abastecimento de água, foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 532.613,77 à companhia. Em 24 de fevereiro de 2023, o município notificou a Corsã, através do termo de notificação número 001/2023, acompanhado do relatório de fiscalização número 001/2023, com a descrição dos problemas encontrados, solicitando as seguintes ações necessárias para a adequação, no prazo de 30 dias. Remover a pavimentação defeituosa, corrigir problemas nas camadas inferiores para evitar a ocorrência de novos recalques, realizar nova pavimentação asfáltica sem os defeitos ocorridos. Em 24 de março de 2023, a Corsã enviou o ofício 031/2023 à Prefeitura, solicitando dilatação do prazo estabelecido para 30 dias após a conclusão dos testes hidráulicos estanqueidade, com vistas à execução das etapas fundamentais de obras pendentes para a posterior correção da repavimentação. Apresenta as razões da solicitação e informa que já atendeu parcialmente às adequações. Em 28 de março, alô, dificuldade. Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Desculpa. É que deu Estamos problema. ouvindo, conselheiro. Como? Estamos ouvindo. Deu um problema aqui no meu telefone, me pareceu que agora... Isso, só a sua imagem saiu, agora voltou. Certo, prossigo então. Sim, por favor. Em 28 de março de 2023, a Prefeitura emite o auto de infração número 001/2023, aplicando a penalidade de multa à Corsã, com fundamento na cláusula 12ª, inciso 9º, e cláusula 26ª, inciso 29º, do contrato de programa. O auto de infração foi acompanhado do relatório de fiscalização número 002/2023,
que aponta que a pavimentação ainda apresentava defeitos, como recalques, desníveis em relação ao pavimento original e ondulações ao longo do trecho. Foi realizada intervenção na pavimentação com o intuito de melhorar a trafegabilidade, porém não ao longo de todo o trecho necessário. Apresenta tabela com a dosimetria utilizada e os cálculos para estabelecer o valor da multa aplicada, tendo por base o valor arrecadado pela Corsan no município nos últimos 3 meses anteriores à notificação. A companhia apresentou recurso à Prefeitura Municipal, tratado de 11 de abril de 2023, afirmando que, aspas, o processo administrativo está eivado formalmente. Além disso, o mérito da controvérsia merece revisão na esfera administrativa, pois deixou de considerar evidências e questões coletivas importantes que, em outras searas, certamente serão consideradas, sob o prisma de princípios jurídicos prevalecentes. Fecha aspas. Expõe, em síntese, as seguintes razões. 2 pontos. Da ausência de instrução do auto de infração. Não ter observado o contido no anexo 3 do contrato de programa no 289, incorrendo em erro formal. A presente autuação se deu por e-mail, ao qual não foi anexado o termo de notificação, nem a resposta tempestivamente protocolada. Além disso, não há referência clara ao processo administrativo que se instaurou na referida superintendência, como numeração ou qualquer outro código que permita a sua consulta na íntegra. Da ausência de motivação da decisão. A decisão que impôs a multa padece de legalidade, pois não observou a necessidade de estar devidamente motivada. Ocorre a resposta ao TN 001, termos de notificação 001/2023, não foi analisada pela Superintendência de Monitoramento e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto, ou seja, não foram analisados os relevantes fatores justificadores da necessidade de programação da repavimentação. As justificativas são de extrema relevância, dizendo respeito à prestação dos serviços à população santamariense. Não se acha em lugar algum do expediente administrativo a necessária motivação que demonstre a necessidade e a adequação da multa imposta. O que se nota é o caráter arrecadatório da medida, que desnatura, inclusive, seu fim, configurando desvio de finalidade. Do atendimento ao termo de notificação 001/2023. Todo o leito carroçável da Avenida Oswaldo Cruz foi repavimentado e, aspas, está em plenas condições de trafegabilidade, sem deformações aparentes, não causando nenhum risco de acidentes, sendo 100% do trecho pavimentado com concreto asfáltico e pedra irregular. Vale referir que o mesmo relatório técnico que instruiu a resposta ao termo de notificação 001/2023 observou que o motivo das deformidades apontadas no relatório técnico 002/2023 se deve à alta trafegabilidade da carreta, capacidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa do problema tenha se mostrado além da alçada da companhia, a base do pavimento foi reforçada, com demanda de mais material e mais tempo de execução, a fim de melhorar a capacidade de suporte, evitando futuros problemas. Essa superintendência sequer manifestou-se em relação ao que for executado e com excelência. Fecha aspas. Da necessidade de programar a execução sob pena de prejuízo à população. A Corsan reitera todas as justificativas apontadas na resposta ao termo de notificação, especialmente a necessidade de se aguardar o momento adequado para finalizar a execução da pavimentação na avenida, nos moldes que requeriu o município. Infelizmente, a Prefeitura Municipal ignorou a resposta, autuando de pronto a companhia. Resta clara a abrangência do serviço e a consequente alteração do fornecimento de água para 35 mil economias, o que requer técnica e detalhada organização, imprescindíveis a quem trabalha com saneamento, serviço essencial. Portanto, esse ponto do mérito recursal remete a todos os argumentos da resposta ao termo de notificação, o ofício, que ora se junta a esse recurso.
Da dosimetria da penalidade. A penalidade aplicada decorrendo de suposta infração em decorrência da Corsan, mesmo após ter sido notificada, não ter realizado a reconstituição adequada da via pública, após intervenção para a instalação da rede e melhorias. Em que pese a decisão que aplicou a penalidade estar prevista em contrato, não se mostraria necessária. A razoabilidade na aplicação da dosimetria é ponto crucial para legitimar a aplicação da penalidade. Ora, a obra em questão foi executada por empresa contratada pela Corsan, visto que o procedimento licitatório é uma obrigação a ela imposta por força da Lei 13.303 de 2016. Nesse sentido, não pode a companhia ser sumariamente julgada e condenada sem antes se examinar o contexto da aplicação da multa e da própria obrigação contratual. Portanto, inviável atribuir-se a pesada multa à concessionária quando essa empreendeu todos os esforços e mecanismos legais ao seu dispor para impedir os imputados descumprimentos contratuais. Da inexistência das agravantes aplicadas à pena. Não se deve considerar que os defeitos da obra de expansão prejudicaram todos os usuários da Avenida Oswaldo Cruz. A referida via segue sendo normalmente utilizada e não há sequer indícios de que a pavimentação cause prejuízo a quem dela se utilize. Pelo contrário, como já mencionado, os inúmeros caminhões, inclusive com cargas acima das previstas para a via, utilizam-na diariamente. E não há qualquer de reclamações ou pedidos de ressarcimentos por parte de qualquer usuário de outros transportes que nela circulam de forma regular. Ou seja, o fato apontado como agravante da pena não ocorre. Portanto, há de ser excluído o percentual decorrente de qualquer agravante. Da inconstitucionalidade contida na decisão, ausência de razoabilidade, multa que configura confisco, entendimento do Supremo Tribunal Federal. A multa transborda os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, princípios inerentes à atividade administrativa. Da forma como aplicada, estará impondo da Corsan indevido desfalque financeiro, que, por certo, deixará de ser aplicado em prol dos usuários como um todo. Invoca as disposições da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que, em seu artigo 20º, consagra o dever de motivação concreta e a responsabilidade decisória no interesse público. Pontua que o esforço que a companhia tem praticado para bem atender os municípios em que presta serviços de saneamento básico levam em conta a aplicação prática do subsídio cruzado, de modo a estender a todos os municípios, tanto quanto possível, serviços de igual qualidade, considerando as peculiaridades de cada sistema e localidade, desde os menores municípios e mais humildes até os maiores e mais bem abastados do ponto de vista financeiro. De modo que também tais situações precisam ser consideradas, caso em concreto, para reduzir ou extinguir por completo a multa imposta à hora recorrente. Por fim, apresenta os seguintes requerimentos. Seja reconhecida e acolhida preliminar, ao fim de declarar nulidade do auto de infração e do processo de apuração e aplicação de penalidade, consoante a inobservância das normas alusivas ao devido processo legal. Superada a questão supra, o que apenas se admite por hipótese, requer seja dado provimento ao presente recurso, afastando por completo a multa imposta, a partir da análise e aceite dos serviços realizados e acolhimento da justificativa da parte ainda não realizada. Alternativamente, a anulação da penalidade à Corsan, forte no disposto no artigo 3º, anexo 3 do contrato de programa, ou a redução em pelo menos 75% do valor total da penalidade, equivalente ao percentual da garantia a ser executada perante a empresa terceirizada. A exclusão de qualquer agravante da pena, considerada na dosimetria, ou ainda o reconhecimento da irrazoabilidade da multa em apreço, configurando verdadeiro confisco, repudiado, inclusive, pelo STF. Em 14 de abril, mediante o ofício 203 GP/2023, o excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha o recurso da Corsan e cópia do processo à AGERGS,
para julgamento, mantendo integralmente a penalidade de multa aplicada. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS analisa o processo e emite a informação 167/2023, elaborando manifestação quanto aos pontos apresentados pela Corsã, dentre os quais se destaca, em homenagem ao princípio do contraditório da ampla defesa, a Corsã foi franqueado acesso a todos os atos processuais, permitindo o pronunciamento em todas as fases do processo e de ter suas razões consideradas antes da tomada de decisão. A despeito de a autuação ter se dado por e-mail, sem anexação do termo de notificação ou da resposta tempestivamente protocolada, aspas, tal situação deve ser examinada, neste caso concreto, sob o prisma do princípio de instrumentalidade das formas e da existência ou não de efetivo prejuízo para a Corsã. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade. Fecha a aspas. Quanto à ausência de motivação, veja-se que o auto de infração 001/2023 possui a necessária motivação a vicejar seu fundamento de validade, inclusive fazendo remissão aos relatórios de fiscalização, assim como aos termos de notificação, salientando que as intervenções realizadas pela companhia não foram suficientes para solucionar as inconformidades indicadas naqueles documentos. Nos documentos denominados termo de notificação, relatório de fiscalização, constam a devida motivação para a aplicação da sanção à Corsã. Fecha aspas. Por fim, opina pelo conhecimento do recurso da Corsã e no mérito pelo não provimento, uma vez que não há nulidades a serem declaradas e a aplicação da multa observou o contrato de programa. A Diretoria de Qualidade dos Serviços da AGERGS, na informação 101/2023, manifesta-se quanto aos aspectos técnicos apresentados no recurso interposto. Forma que os relatórios de fiscalização 001 e 002, ambos de 2023, apresentam os elementos mínimos para demonstrar o descumprimento contratual, apresentando de forma descritiva e fotográfica as irregularidades apontadas nas vistorias. Os argumentos utilizados pela companhia para o recurso no mérito não afastam a infração, visto que remetem a aspectos diversos daqueles técnicos e possivelmente relevantes para análise da dosimetria com possível atenuação da infração. Observa que a companhia aceita que existem problemas na pavimentação da obra realizada, visto que efetuou reparos preliminares e solicita postergação do prazo para as intervenções finais. Portanto, entende que existem fundamentos para a aplicação da penalidade, visto que efetivamente houve trechos em que existiam problemas de pavimentação e que não foram sanadas no prazo do termo de notificação número 001/2023. Com relação aos argumentos no mérito do recurso, considera que seriam plausíveis para uma possível prorrogação do prazo previsto. Apesar disso, ressalta que cabe ao ente fiscalizador avaliar a conveniência desta prorrogação. Em complementação, mediante o memorando 147/2023, a Diretoria de Qualidade dos Serviços informa que o município de Santa Maria já utiliza o padrão de multa formulado pela AGERGS. A dosimetria da pena é de juízo discricionário da equipe de fiscalização municipal. Além disso, está dentro de valores coerentes com outros processos de recursos já analisados pela AGERGS, estando também em acordo com o estabelecido no contrato e nas próprias diretrizes da agência. Mediante o encaminhamento 1241/2023, a Diretoria-Geral apresenta a síntese das análises apresentadas pelas diretorias e remete o expediente para a deliberação do Conselho Superior. É este, eminente presidente, o relatório. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Nós temos aqui a inscrição para sustentação oral da doutora Lisiane Otonelli Belinazzo de Oliveira, advogada da Corsã.
Boa tarde, doutora. A senhora tem a palavra por 10 minutos, por favor. Ok, obrigada. Boa tarde a todos, excelentíssima senhora presidente, senhores conselheiros e demais presentes. Eu não vou me estender muito, apenas chamar atenção para alguns pontos em relação ao mérito, tá? No entender da empresa, então, a penalidade não pode ser mantida em função das preliminares já colocadas no recurso, mas principalmente em relação ao mérito. O que eu gostaria de destacar em relação ao mérito é que, conforme devidamente respondido pela empresa, no dia 24/3, houve então, a demonstração de que apresentava plenas condições de trafegabilidade, conforme o próprio relator agora nos demonstrou. Então, nesse caso, a empresa demonstrou que realizou as obras, deixando a via em condições, entretanto, pediu um prazo para que realmente toda a questão da repavimentação fosse efetuada a contento. Por quê? Logo, em função de todos os de aspectos técnicos, né? Fala-se até a questão, o relatório traz a questão da temperatura, enfim. Então, a empresa acabou realizando estudos para a concretização da pavimentação, apresentou o cronograma, e, inclusive com dias e horários específicos, apresentando as justificativas técnicas e requereu a dilação de prazo para eventuais reparos. Entretanto, mesmo assim, o município ignorou o requerimento da empresa, efetuando então um novo levantamento e a autuação da mesma. Nesse caso, a empresa entende que não houve razoabilidade, porque em momento algum a empresa se imiscuiu da obrigação. Pelo contrário, efetuou um cronograma, enfim, e deu uma satisfação formal ao município, requerendo, então, esse prazo com as devidas justificativas. Mesmo assim, o município entendeu pela aplicação, né, da sanção. A questão também da razoabilidade, né, na aplicação da multa é um ponto crucial, né, que veio na defesa. Por quê? Porque a obra foi também executada por uma empresa contratada pela Corsã, em função do procedimento licitatório que, à época, se apresentava, né? Então, a empresa acabou sendo sumariamente julgada e condenada, né? Também a dosimetria, foram consideradas algumas situações agravantes que, no entender da empresa, não tem correlação com fatos concretos, porque a via continuou sendo normalmente utilizada, sem indícios de que a pavimentação tivesse causado prejuízos aos usuários, né? Ausentes também na empresa, pelo menos, registros ou reclamações, pedidos de ressarcimento. E, nesse caso, essa agravante, no entender da empresa, não pode ocorrer. Além disso, né, as questões a empresa invocou no recurso, né, as questões da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né, e alguns artigos que determinam que na interpretação das normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades do gestor. Nesse caso, no relatório apresentado e que foi pedida a dilação, foram apresentadas, né, os obstáculos e as dificuldades que a empresa teria para concretizar, finalizar exatamente toda a obra. Logo, então, diante do exposto, né, tendo em vista as preliminares e a questão da razoabilidade, né,
da ausência no entender da empresa de razoabilidade na aplicação da multa, tendo em vista a apresentação do cronograma, tendo em vista as justificativas técnicas, a Corsã requer, então, o afastamento da aplicação da penalidade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lisiane. Não havendo mais inscritos, né, o poder concedente, não há registro de inscrição e de usuário, nós passamos, então, devolvo a palavra para o conselheiro Lorenzon. Por favor, conselheiro. Obrigado. Assim, eu vou fazer agora, então, a fundamentação. A Lei Federal 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. A Lei Estadual 10.931, de 1997, prevê que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, exercerá a atividade reguladora na área de saneamento, dentre outras. O município de Santa Maria firmou um convênio delegando à AGERGS a regulação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Corsã ao município mediante contrato de programa firmado entre as partes. Dentre as atribuições da agência estabelecidas no convênio, a cláusula 3ª das atividades regulatórias dispõe sobre a atuação como instância recursal em relação à aplicação de penalidades regulamentares e contratuais por parte do município. Conforme relatado, evidenciaram-se nos relatórios de fiscalização que sustentam o auto de infração 001/2023 defeitos na pavimentação da Avenida Oswaldo Cruz. A informação 101/2023 da Diretoria de Qualidade dos Serviços registrou que os elementos apresentados demonstram irregularidades na pavimentação, como apontado na vistoria realizada pela Prefeitura. As obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento estão previstas na cláusula 12ª e 26ª do contrato de programa firmado entre as partes, que dispõe: cláusula 12ª, na prestação do serviço, a Corsã deverá, inciso 9, adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários. Cláusula 26ª. A Corsã se abriga a, inciso 29º, atender às exigências da fiscalização do município no que se refere à reparação de vias e passeios públicos, poços de visita, PVs, vazamentos e outros similares quando de competência da Corsã, sob pena de ter de refazê-los sem qualquer ônus para o município, até que sejam liberados pela respectiva fiscalização. Na informação 167/2023, a Diretoria de Assuntos Jurídicos afasta as hipóteses de nulidades ou vícios alegados pela companhia em seu recurso. Ainda reitera a existência de importante problema a ser enfrentado pela Corsã, no que diz respeito à qualidade da repavimentação realizada após as obras nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que se repete em diversos municípios. Há que sanar o problema na origem, evitando a aplicação de sanções, transtorno para o município e os cidadãos e o dispêndio de recursos financeiros com pagamento de multas, que seriam melhor aplicados em investimentos nos serviços. Quanto à proporcionalidade da multa aplicada, registra-se que, embora tenha valor importante, foram considerados na dosimetria as situações agravantes e atenuantes, sendo que o montante final resultou em 40,5% do percentual máximo previsto no contrato de programa, que estabelece, cláusula 34ª, pelo descumprimento das disposições contratuais especificadas em regulamento próprio, a Corsã estará sujeita às seguintes penalidades. Inciso 2. Em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pela Corsã no município nos 3 meses imediatamente anteriores à notificação. Como bem destacado pela área técnica,
É certo que a companhia buscou, em partes, realizar as adequações solicitadas, visto que não se negou a executar as correções. Entretanto, sendo a fiscalização realizada pelo município, titular do serviço de saneamento, coube a este a avaliação sobre a conveniência ou não dos prazos solicitados pela companhia. Não tendo sido acatada a solicitação, restou comprovado que os problemas de pavimentação não foram sanados no prazo estabelecido no termo de notificação, resultando no descumprimento em tela. Assim, eminente presidente, eu quero, antes de proferir o meu voto, pedir desculpas por não ter feito a saudação da doutora Lisiane e cumprimentando Sua Excelência pelo seu trabalho realizado. Peço escusas e agora faço este registro devido e voto agora, então, o item terceiro do meu trabalho, no exame desse processo, eu passo a votar. E voto da seguinte forma. Primeiro, conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Companhia Rio Grande de Saneamento, Corsan, mantendo a penalidade de multa aplicada pelo município de Santa Maria no valor de R$ 532.613,77, conforme auto de infração número 001/2023. Segundo, oficiar as partes da presente decisão. Este é, então, o meu voto, senhora presidente e eminente conselheiro Petersen. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Conselheiro Petersen, por favor, para a sua revisão. Item 4 da revisão. Conformidade com o regimento interno da AGERGS, confirma a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Certo, obrigada. Passando ao meu voto também, eu acompanho integralmente o conselheiro Lorenzon. Não sei se os senhores querem fazer alguma observação adicional. Ou podemos já proclamar o resultado, então, do processo 453-3900-231, a unanimidade, o Conselho Superior decide conhecer o recurso da Corsan e negar provimento, mantendo a multa aplicada pelo município de Santa Maria. Agradeço a presença de todos, da Corsan especialmente, e passamos ao terceiro ponto da nossa pauta de hoje. Deliberações em procedimento simplificado. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, doutora. Então, o item 3.1, deliberar quanto à homologação dos processos a seguir relacionados referentes aos serviços de estações rodoviárias. Relato do diretor-geral, conforme Resolução Normativa 69/2023. Diretor-geral, por favor, tem a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, passo a fazer o relato, então, a respeito de 5 processos, que, pela similaridade da matéria, eu vou dividir em 2 blocos. Primeiro, contendo 2 processos. O primeiro deles, o 000370-3900/239, que trata da análise do termo de revogação número AJTR 024 de 22, ao termo de autorização de prestação de serviço número PJ/023/03, celebrado entre o DAIR e a empresa Lídia Ana Pesce, referente à estação rodoviária de Canudos do Vale, município do Rio Grande do Sul. O segundo processo, número 001074-3900/22, dígito 4, que tratou da análise do termo de revogação AJ/TRV/009/22, ao termo de autorização de prestação de serviços AJ/014/12, celebrado entre o DAIR e a empresa Rosalina Bernardo de Paza e Companhia Limitada, referente à estação rodoviária de Arroio do Tigre. Esses 2 processos foram submetidos à avaliação do nosso núcleo de finanças do gabinete administrativo, que verificou não haver pendências dessas empresas com a AGERGS, também a diretoria de qualidade de serviços e a diretoria de assuntos jurídicos, todas recomendando a homologação dos respectivos termos de revogação.
Sugestão essa que eu acolho, submeto, então, à homologação de vossas senhorias. Eu acredito que possa ser esses dois, presidente, e depois os outros três pela questão da natureza da matéria. Certo. Eu voto favoravelmente. Senhores conselheiros? Da mesma forma. Também eu, da mesma forma, presidente. Certo. Unanimidade, então, o Conselho acolhe os termos de revogação de autorização das rodoviárias de Canudos do Vale. Não é a rodoviária, né, diretor-geral? É o ponto de venda. Isso. Ponto de venda de passagens. Então, de Canudos do Vale e Arroio do Tigre. Pode prosseguir, por favor. O próximo bloco e o último são 3 processos. O processo número 000870-3900/23, dígito 0, que tratou da análise do termo aditivo número 01 ao contrato número AJ/CC/003/19, relativo à alteração do CNPJ da matriz para o CNPJ da filial da Estação Rodoviária de Arroio Grande, atualmente concedida à Extremo Sul Terminais Limitada. E o processo número 000310-3900/23, dígito 8, que tratou da análise do termo aditivo número 01 ao contrato número AJ/CC/016/15, o qual tem por objetivo a alteração da razão social da Estação Rodoviária Pedro Osório Limitada para Meridional Terminais Limitada, bem como alteração do CNPJ da matriz para a filial e reclassificação da Estação Rodoviária de Jaguarão de 2ª para 3ª categoria. E, por último, o processo número 000336-3900/23, dígito 8, que tratou da análise do termo aditivo ao contrato número AJ/CC/005/15, o qual tem por objetivo a alteração da razão social da Estação Rodoviária Pedro Osório Limitada para Meridional Terminais Limitada, bem como a alteração do CNPJ da matriz para a filial e reclassificação da Estação Rodoviária de São Lourenço do Sul de 2ª para 3ª categoria. Os 3 processos foram analisados tanto pela Diretoria de Qualidade de Serviços quanto pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, as quais recomendaram a homologação dos respectivos termos aditivos. Eu acolho essas recomendações e submeto a vossas senhorias para homologação. Eu acolho também a manifestação em relação a esses 3 termos aditivos, aprovando. Como votam conselheiro Petersen? Da mesma forma, acolho pela homologação. Por favor, conselheiro Lorenzon. Estou. Então, estão homologados os termos aditivos aos contratos de concessão das rodoviárias dos municípios de Arroio Grande, Jaguarão e São Lourenço do Sul. Podemos passar, então, para o número 4 da pauta, comunicações. A Diretoria-Geral informa que foi emitido o termo de arquivamento de notificação número 404/2023 para o para o Departamento Autárquico de Transportes Coletivos de Rio Grande, face ao encerramento das atividades da empresa. O processo é o 1063-3900-21-1. Diretor-geral, o senhor teria só um breve resumo deste termo de notificação? O termo de arquivamento, a decisão pelo arquivamento, se dá em função do encerramento das atividades, como é do conhecimento, não sei se de todos, mas em janeiro desse ano, a Prefeitura Municipal de Rio Grande decidiu encerrar as atividades do Departamento Autárquico de Transporte Coletivo, que era ainda, acho que, a única autarquia que prestava essa natureza de serviço de transporte coletivo intermunicipal, em função de desequilíbrios financeiros. Então, desde o dia 2 de janeiro que ela deixou de prestar esse serviço. Por dada essa extinção, né, perde o objeto o processo de fiscalização. Essa é a razão pela qual a Diretoria de Qualidade de Serviços emitiu o termo de arquivamento da notificação. Certo, obrigada.
Bem, o item 4.2, comunicamos que a sessão ordinária número 37, a próxima sessão, será realizada excepcionalmente na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, às 14 horas. Então, aqui é uma alteração da sessão ordinária. Item 4.3, comunico que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado as contas ordinárias do exercício de 2022. Aqui nós temos o processo 12.37.0200/229. O presidente era o Dr. Luiz Afonso dos Santos Sena. Houve já, então, a sentença aqui, a decisão, desculpe, melhor dizendo, né? A decisão monocrática do Tribunal de Contas, aprovando essas contas da agência de 2022, e aqui quero cumprimentar toda a casa, isso é muito importante, as contas foram consideradas regulares. Cumprimento a todas as diretorias, as unidades, em especial aqui o gabinete administrativo, a diretoria de assuntos jurídicos e também a diretoria, o diretor-geral, né? Acho que é uma decisão bem importante para a GERGS, demonstrando a correção dos nossos procedimentos como um todo, né? Não sei se tem alguma manifestação, doutor Francisco? Não? Certo. Item 4.4, recebimento do convite, e aqui é o registro, né? Recebimento do convite do Governo do Estado, juntamente com outras instituições, para a cerimônia oficial de abertura da 46ª Expo Inter de 2023, que ocorreu agora na sexta-feira passada. Convites. 4.5.1. O Ministério Público do Rio Grande do Sul convida para a sessão solene dos novos promotores de justiça aprovados no concurso para ingresso à carreira do Ministério Público, a ser realizada no dia 12 de setembro, terça, às 16 horas. Então, fiquem à vontade, os conselheiros que quiserem representar a GERGS, nós estaremos em viagem para Brasília, né? Infelizmente, não vou poder comparecer. E fiquem à vontade para a representação da agência. 4.5.2, recebimento do convite da Câmara Municipal de Viamão, do vereador Alex Boscaini, para uma audiência pública destinada a discutir o abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no município. O evento acontecerá no dia 11 de setembro, segunda-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Viamão, e a GERGS se fará presente pela diretoria de qualidade e mais um colega para acompanhar o diretor Ricardo Citolin. 4.5.3. Recebimento de convite da Câmara Municipal de Quaraí, do vereador Mário Augusto Teixeira de Souza, convidando a presidente Luciana para ser palestrante agora aqui no ordinal, agora me confundi. Aqui agora me confundi. Na reunião ordinária da UFRO, que é a União de Vereadores da Fronteira Oeste, que se realizará no dia 5 e 6 de outubro na Câmara de Vereadores de Rosário do Sul. No dia 5 eu já tenho palestra, né? No dia 5 de outubro, uma palestra marcada aqui na Procuradoria-Geral do município. Então, acho que nós vamos ter que deixar para outra oportunidade o que será informado ao vereador, mas desde já agradeço o convite. Item 4.5.4, recebimento de convite da Assembleia Legislativa, deputada Estela Farias, para audiência pública híbrida, que irá debater o fluxo inverso de potência. O evento se realizará no dia 14 de setembro, quinta-feira, às 10h30, na sala Dr. Maurício Cardoso, e em ambiente virtual. Eu vou
falar com o diretor, com o gerente de energia elétrica, para ver se a Gergs poderá se fazer representar neste evento. Agora, o próximo tema em assuntos gerais, é o relato sobre o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a titularidade do Estado e a competência da Gergs para o transporte hidroviário entre Triunfo e São Jerônimo. Aqui, colegas, diretor-geral, a Diretoria de Assuntos Jurídicos informou no processo que tramita nesta agência que houve o trânsito em julgado, então, como já anunciado, da sentença em processo judicial que discutia a competência da ANTAQ para mais esta pretendida regulação do transporte hidroviário entre Triunfo e São Jerônimo. E esta competência, tanto do Estado, né, da titularidade deste serviço, como a consequente competência da Gergs para a regulação, foi reconhecida definitivamente. Então, esta matéria de competência neste transporte hidroviário já está superada. Esperamos que o mesmo venha a acontecer em relação ao transporte hidroviário entre Rio Grande e São José do Norte. Bem, esta é a nossa pauta. Eu pergunto para os conselheiros, para o diretor-geral, para os diretores presentes, se tem mais algum assunto. De minha parte, não. Obrigado, presidente. Não tem, conselheiro Petersen? Também não. Diretor-geral, não? Também não, presidente. Então, podemos encerrar a nossa sessão, lembrando, então, que a próxima sessão ordinária será na segunda-feira, às 14 horas. Lembro, então, para a gente entrar na reunião administrativa semanal e assinar as resoluções decididas desta sessão. Muito obrigada, até segunda-feira.